E aí galera do Língua, aqui é o Fabrício de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre os artigos a e an, né? Quando você usa o a letra A, ou quando você usa o an, né? A-N. Então, bora lá. Bom, uma das questões mais fáceis do inglês é essa questão dos artigos mesmo, que temos os artigos definidos e indefinidos, né? Em português os artigos definidos ou as, os, as, em inglês é sempre the. Né? Muito fácil, só 1 para 4 em português. E aí também os artigos indefinidos aqui, que em português a gente vai ter um ou uma, né, no singular, e em inglês a gente vai ter só o a e o an. Mas eles funcionam de uma maneira um pouquinho diferente, porque as palavras inanimadas em inglês não tem gênero. Gênero masculino, gênero feminino. Elas são coisas sem gênero. Então a regra para você usar o a ou an, ela vai ser diferente, ela não vai ser baseada no gênero, mas em como a palavrinha ali começa. A próxima palavra geralmente é um adjetivo ou um substantivo. Se isso vai começar com uma vogal ou com uma consoante. Então vamos começar aqui com os casos mais fáceis primeiro, que são quando a gente usa o artigo indefinido a ou a, na pronúncia mais inglesa, que aí é quando as coisas vão começar com som de consoante. A próxima palavrinha depois do artigo vai ter som de consoante. Então, por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. Aqui a próxima palavra é car, começa com som de consoante. Beleza, a gente sabe que antes dela vai ser um a. Outro exemplo, I have a house. Eu tenho uma casa. Então aqui o house, ela também tem um som de consoante, esse house. Você está vendo que está saindo, né, o som aqui. É uma consoante, então eu tenho uma casa, I have a house, também vai ser o a antes dela. E um exemplo aqui com um artigo também, I'm buying a new car. Eu estou comprando um carro novo. Então aqui, a ou a, new car. A próxima palavra que vem depois do artigo é o new, novo, né, um novo carro, mas é um som de consoante também, new, por isso a gente coloca o a antes. Sem problema, tudo tranquilo. Agora o segundo caso aqui, que é quando a próxima palavra começar com um som de vogal, a gente vai usar o an. Então a gente não vai usar o a gente vai usar o an. Então, um exemplo aqui, I have an umbrella. Eu tenho um guarda-chuva, e a gente vê que a palavra umbrella começa com esse som de né? Como se fosse um que é um som de vogal também, então sem problema a gente usa o an. Então, an umbrella. Tem um nzinho ali no meio, então I have an umbrella. Se você falar rápido, né, vira an umbrella. Mais um exemplo. Eu preciso de uma camisa elegante. Esse elegante aí, I need an elegant shirt. A elegant é a primeira palavrinha depois do artigo, por isso esse artigo vai ser o an, não vai ser o a. E também, novamente, quando você usa na fala, esse an elegant vira uma coisa só. Então vira I need an elegant shirt. Então, tudo juntinho, an elegant shirt. E o último exemplo que a gente pode dar aqui, I'm buying an apple. Eu estou comprando uma maçã. Maçã aqui, apple, também começa com um som de vogal. Então a gente usa o an antes. Então, an apple. E dá para entender até mesmo, né? Por que você coloca o N ali? Exatamente para dar essa fluidez na fala. Então, para não ser I'm buying a apple, né? São duas vogais juntas seriam. Você bota o N ali e vira uma coisa mais fluida. An apple, an umbrella, an elegant shirt, e assim por diante. Agora vem o probleminha, que são as, não direi exceções, porque elas não são exceções, elas seguem essa regra de som de consoante e som de vogal, mas são coisas que na escrita elas vão ser diferentes, porque até agora foi bem fácil, né? A gente viu os exemplos ali que são com a, que começam com som de consoante. Na escrita, ele também começava com a escrita com a consoante, a própria consoante. E no an, a gente também é um som de vogal, mas na escrita também começava com uma vogal. E aqui agora a gente vai ver casos que a escrita vai ser uma consoante, mas o som, na verdade, vai ser um som de vogal. Então a gente pode dar um exemplo aqui. He's an honest man. Ele é um homem honesto. Então você olha ali, tá, a primeira palavrinha depois do artigo, honest. Começa com a letra H, como honesto em português, mas esse H é um H diferente daquele que a gente viu lá em cima, o H da casa. Olha até para você comparar, casa é house, então você pronuncia aspirado, house. Já a palavrinha aqui, honest, não tem aspiração, não tem nada, é um H mudo, é como seria em português mesmo, né? Honesto, o H não tem nenhum som ali, o helicóptero também é um H mudo, não tem som de consoante. O primeiro som aqui de honest é a letra O, é um som de vogal, e por causa disso a gente vai usar o an. Então essa é a parte mais importante, você tem que se focar
no som da palavra e não em como ela é escrita, porque pode ter essas pegadinhas, que ela é escrita, ela começa com uma vogal muda, e aí na verdade o primeiro som vai ser um som de vogal e a gente vai usar o an. Então, he's an honest man. Ou tudo junto, né, tudo rapidinho, fluido, he's an honest man. O an honest vira an honest man. E mais um exemplo agora também com a letra H, a mesma situação. It will take about an hour. Isso vai levar mais ou menos cerca de 1 hora. Então aí a palavra hour, novamente, começa com H, como em português, hora, mas é um H mudo, não é o mesmo H de house pronunciado. Então, como ele é um H mudo, o primeiro som aqui de hour, esse hour, né? É o som de vogal. Então, por isso a gente vai usar o an hour, e aí tudo junto, an hour, tudo fluidinho, rapidão. E também tem o outro caso, que ele começa com uma vogal, mas é uma vogal que vai ter um som de consoante. Então, mais um exemplo que a gente pode dar nesse caso, nesse outro caso, que aí a gente não vai usar o an, mesmo começando com uma vogal na escrita, porque é uma vogal que tem um som de consoante. Então, she wants to study at a university. A palavra university, se você olha, universidade, ela começa com esse som de U. É como se fosse um Y, né? YU, uma coisa só. Então, U, university. Isso aqui é considerado em inglês um som de consoante, e aí por isso a gente vai usar a letra A, o A, em vez do an. Então, she wants to study at a university, não an university, isso seria errado. E um outro exemplo aqui também nesse caso seria com a palavrinha né? One, em inglês. We are planning a one-day trip to Chicago. Então nós estamos planejando uma viagem de um dia para Chicago. One-day trip. E aqui esse one também é como se fosse um som de W ali no começo, né? Como one. E isso eles também vão considerar como um som de consoante, por ser esse som de Y lá e de W aqui, esse w. E aí eles vão usar o A. Então, a one day trip. Não N1. Não, isso não faz sentido. Em inglês seria a one day trip, porque é como se fosse um som de consoante já. Eu sei que isso pode ser um pouco confuso no começo, mas não se preocupa tanto com isso, porque esses são casos um pouco mais raros e que você consegue identificar geralmente pelo som mesmo. Se é um som de H, né, de house pronunciado, ou se é um som do H mudo, ou aqui com esse one, né, esse ou university, Esses sons são um pouquinho diferentes, que em inglês eles vão considerar como som de consoante. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.